Olá, seja bem-vindo de volta, seja bem-vinda de volta. Vamos continuar. Nós estamos no nosso terceiro módulo de Direito Empresarial 2, estamos falando de títulos de crédito e essa é a última parte que a gente vai falar desse assunto, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre os principais títulos de crédito, que são aqueles que são regulados, que estão regulados em lei, nada mais são do que a letra de câmbio, o cheque, a nota promissória e a duplicata, tá? Bom, vou falar deles logo. Vou começar pela letra de câmbio. A letra de câmbio é a menos comum, né? É o menos comum dos títulos de crédito que a gente vê no nosso dia a dia, mas ela é muito simples de entender, tá? Ela é muito simples, o funcionamento dela é muito simples. É um documento que representa um valor a ser pago, né? Que pode ser à vista ou pode ser a prazo, e em que a gente tem a presença de 3 indivíduos ali, tá? Que inclusive podem até se confundir, então a gente tem que entender direitinho a participação de cada um. A gente tem o emitente, que a gente chama de sacador também, tá? Que é o credor, que é quem emitiu a letra de câmbio, que é quem vai cobrar, quem tem que receber teoricamente, né? Enfim, aquela letra de câmbio. A gente tem o sacado, ou aquela pessoa que deve pagar o título, né? O devedor, literalmente. E a gente tem o tomador, ou beneficiário. E muitas vezes o tomador, o beneficiário, ele pode ser o próprio emitente, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessas três figuras, porque uma hora elas podem se confundir aqui se você considerar que são só duas partes, né? Mas, no geral, são as 3 partes ali que a gente conversa. Bom, quem é o emitente, né? O emitente é aquela pessoa que emitiu aquele título. Para que se usa uma letra de câmbio, por exemplo? Vou voltar com o exemplo que eu dei na aula passada sobre comprar um certo material aqui, por exemplo. Eu tenho uma lojinha, eu tenho um mercadinho e eu preciso comprar produtos de limpeza. Eu vou num fornecedor de produtos de limpeza e ele vai vai separar ali para mim um bocado de marca e tudo mais, vai me dar a opção, eu vou falar, tá, beleza, eu quero esse aqui. Combinado, eu faço um contrato com ele. Ele traz todo esse material dele e ele emite para mim uma letra de câmbio. A letra de câmbio, ela vai estar, né, ele vai emitir, logo ele vai ser o sacador, o emitente desse título, ou quem tem que receber, e eu, que estou devendo, eu que recebi a mercadoria, vou ter ali que pagar determinado valor, eu sou chamada de sacado, é aquela pessoa que tem que cumprir aquele acordo. Mas na letra de câmbio tem um detalhe, chamado aceite, tá? O que acontece? A pessoa me trouxe o material, ela me forneceu aquele material que eu pedi para ela. Para que essa letra de câmbio seja válida, eu preciso pegar minha canetinha e dar uma assinatura no título que a gente chama de aceite. E aí na letra de câmbio já tem um espaço específico para você escrever que é um aceite, aquilo ali é ok. Esse valor aqui, conferir a mercadoria, chegou bonitinho e tudo mais, então, ok, aceito pagar esse valor, tá? E esse valor vai ser pago, sei lá, hoje ou daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, de acordo com cada caso específico, tá? Então, nada mais é isso, a aceite é a assinatura que vai demonstrar que eu aceitei, que sim, eu recebi, né, o material tal que tá descrito ali, e que sim, eu aceito pagar esse valor, porque foi assim que a gente combinou tudo isso, tá? Bom, a outra ideia, né, que tem o tomador ou beneficiário. Pode ser, inclusive, que esse tomador ou beneficiário seja uma terceira pessoa. Então, digamos que quem me trouxe o documento, quem me trouxe a mercadoria foi uma empresa de logística, mas é uma empresa de logística contratada da empresa que me fornece esses produtos. Quem vai ser o meu tomador? A empresa de logística ou do fornecedor do material? O fornecedor do material, tá? Então, essa terceira pessoa que é responsável, que é a dona daquele material que está me fornecendo de fato, que vai ser meu tomador.
ou meu beneficiário. Lembre-se, se for uma relação em que tiverem apenas duas partes, né, a pessoa que emitiu o título e eu que sou o sacado, o beneficiário ou o tomador vai ser o próprio emitente do título, vai ser a pessoa que criou aquele título lá, tá? Sem problema nenhum. Bom, bem parecido com isso, bem parecida com essa ideia, é a ideia da duplicata, né? A duplicata, ela é também um título que documenta essas obrigações, mas ela está muito mais voltada realmente para o fornecimento de mercadoria ou para a prestação de determinados serviços, tá? Então, ela também vai ser um título que está vinculado ao negócio jurídico, tá? Então, por exemplo, a pessoa vai vir instalar os vidros na minha casa. Depois da instalação dos vidros é que eu vou pagar, por exemplo, por essa instalação por meio de uma duplicata. É possível? É possível, tá? Então, a duplicata ela é bem próxima, né, com essa ideia aí da letra de câmbio. Ele é emitido, né, o instrumento ele vai ser emitido pelo vendedor, e aí um credor, como comprovação desse débito que vai ser assumido pelo devedor. E aí o devedor, ele também vai ter uma ideia de aceite ali, ele também vai dar uma ideia de aceite, tá, para a duplicata. E aí a gente tem uma ideia aqui também de que a duplicata ela tem assim alguns requisitos para existir, tá? Um deles é ter o nome duplicata, tá? Vai ter ali a denominação explícita ali, clara do que está sendo fornecido, né? Qual material ou qual serviço que está sendo feito. A numeração sequencial da sua emissão, então, por exemplo, a duplicata 001 para essa empresa aqui, ok, tá? Duplicata 520, tá? Cada duplicata é numerada do seu modo ali, para a empresa também ter um controle de para quem que ela pagou, para quem que ela emitiu certos títulos, tá? Tem que ter o valor expresso, né, por extenso, a forma de pagamento, a praça de pagamento, que é o lugar de pagamento, e a cláusula a ordem, tá? Que é necessária ali para que se tenha a parte do aceite, né? Que a pessoa, enfim, escreva ali o aceite da duplicata. Bom, outras duas que a gente, né, as últimas duas que a gente tem aqui, que são muito, muito comuns no nosso dia a dia, bom, hoje nem tanto mais o cheque, mas a nota promissória. A nota promissória ainda é muito presente nas nossas negociações diárias, tá? O cheque, já falando dele diretamente, o cheque ele nasceu para ser um título, uma ordem de pagamento à vista. O que aconteceu é que no dia a dia a gente começou a convencionar, como eu falei na outra aula, a colocar o cheque pré-datado, a pré-datar o cheque, mas a ideia é que ele não deveria ser assim. O cheque ele envolve 3 pessoas também, que é o emitente, o sacado, enfim, quem está devendo, e o banco, tá? Porque a ideia do cheque banco, eu tenho dinheiro na minha conta, mas eu não quero, né, enfim, vou emitir ali um documento para a pessoa que eu estou devendo de algum modo, para que ela deposite esse dinheiro no banco e esse dinheiro que está na minha conta passe para a conta dela, tá? Essa era uma noção ali que, bom, pelo desenvolvimento da nossa tecnologia passou a ser inútil, de certo modo, né? Porque hoje você, por meio de um aplicativo, faz isso de forma super simples, mas antigamente você tinha isso como uma forma possível ali de fazer certos pagamentos, tá? Bom, para que o cheque, então, seja considerado válido, ele tem que atingir alguns requisitos que estão na lei do cheque, que é de 85, tá? A 7357. Ele tem que ter o nome cheque, bem específico, tá? Tem que estar indicado no documento. Ele tem de ter uma ordem incondicional de pagamento com a clara determinação do valor, da quantia e como que vai ser pago bonitinho, tá? Tudo isso tem que estar, isso aí também é
de acordo lá com o princípio da literalidade, tá? Outra coisa, cheque tem a presença de uma instituição financeira, então você precisa ter a instituição financeira figurando no cheque também, tá? Tem que ter o nome dela bonitinho lá no cheque e onde o pagamento vai ser realizado. Por fim, onde o pagamento vai ser realizado. A assinatura do emitente, tá? A assinatura de quem está criando esse cheque aí, emitindo esse cheque. E, enfim, esses são os requisitos ali para o cheque. Tem um cheque, inclusive, que ele é feito chamado, né, de cheque administrativo, que é aquele cheque que um banco ele emite em favor de um outro banco ou em favor de um cliente especificamente, tá? É o que se chama de cheque administrativo. Então, é uma ordem de pagamento dentro do banco para um outro banco ou para um cliente, né? Enfim, possibilidades de cheques tem várias, né? A gente, com o tempo, como eu disse, convencionou a predatar o cheque. E aí você tinha, por exemplo, antigamente, você tinha a informação assim, aceitamos cheques aí predatado para 30, 60, 90 ou 120. Às vezes quando era 4, né, 4 prestações, você podia ter 30, 60, 90 e 120. Que era justamente, né, por mês ali, quantos cheques você entregava para a empresa e a empresa tinha que esperar bonitinho. E isso foi algo que foi para discussão jurídica, né, isso foi colocado em pauta, em julgamento, e sim, foi determinado que essa predatação, ela, né, não era o que a lei determinou que acontecesse, não foi o que se pensou em fazer, mas o uso, o costume, ele também foi modificando a utilização do cheque, tá? Por fim, o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, a nota promissória, tá? A nota promissória, ela também é um título de crédito que é regulado pelo Código Civil, tá? Lá no 585. Bom, ele representa aqui, né? Vamos lá. Representa uma promessa de pagamento, né? Muito clara. A nota promissória, ela, para existir, tem que ter muito claro lá o nome nota promissória, tá? Tem que ter o texto no documento, né? De que eu prometo pagar na data tal o valor de tanto para fulano tal, né? Tem que ter o nome do beneficiário para quem que eu vou pagar, tá? O local e a data de pagamento também são importantes e a assinatura do emitente, a pessoa ali que está prometendo pagar aquele título, aquela nota promissória, tá? De todos é o mais simples, é literalmente uma promessa de pagamento, a promessa de pagamento inclusive de natureza muito abstrata, porque, ela pode nascer de uma relação jurídica, mas ela não se prende àquela relação jurídica, então basta que eu faça um endosso, basta ali que a gente endosse essa nota promissória para que ela possa circular de forma livre também, tá? Então, de algum modo, a nota promissória, ela ainda é muito válida porque ela ainda tem essa, né, a questão da promessa, a questão ainda da palavra ali, de algum modo, como título de crédito. A nota promissória, inclusive, ela também é válida como título executivo judicial, né? Então, existem aí alguns títulos e esses 4 que são regulados em lei, uma vez que eles são emitidos, você pode inclusive utilizá-los como título executivo judicial. Se a pessoa deixar de pagar, eu vou direto ao juiz e informo, olha, eu tinha uma nota promissória, eu quero executar essa nota promissória. Ponto. Diferente de outros títulos de um contrato, por exemplo, que não tem essa regulação. Uma vez que ele não tiver essa regulação, antes de eu cobrar diretamente, antes de eu executar essa dívida, eu preciso entrar com uma ação de conhecimento para informar para o juiz, olha, juiz, eu e fulano tivemos uma relação jurídica, a relação jurídica foi válida,
as duas partes quiseram, foi tudo, a gente acordou tudo bonitinho, e a outra parte me emitiu esse título aqui como pagamento, e a outra parte não cumpriu. Aí o juiz vai avaliar tudo bonitinho, no fim das contas ele vai dar uma sentença dizendo, ok, essa relação aconteceu, as partes fizeram isso, isso e isso, e essa outra parte aqui não cumpriu com a sua determinação, com a sua parte do negócio, então precisamos executar, né? Aí se cria então a sentença como título executivo judicial. A parte boa desses títulos de crédito é que uma vez que eles já são considerados títulos judiciais, né, títulos extrajudiciais, eu pulo essa parte do processo de conhecimento e vou direto executar, porque eu tenho o título na minha mão dizendo que você concordou, né, e 2, que você deu aceite, tudo bonitinho. Então, esses documentos passam a ser títulos executivos, facilitando a vida do credor, tá? Bom, era isso para hoje. Todo o material sobre isso aqui tá já disponível para você. Estuda o material direitinho, faça os exercícios da plataforma. Eu aguardo você. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.